O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por meio da Escola Judicial, promove hoje, 23 de março, aula magna a ser ministrada por Sua Excelência, o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, magistrado aposentado do TRT da 9ª Região e advogado, acerca do tema: a exigência de formulação de pedidos líquidos na inicial, articulada com o princípio da sucumbência e as consequências no plano da realidade prática. Este evento promove o alcance do objetivo estratégico relacionado ao aprimoramento da comunicação com a sociedade. A Escola Judicial emitirá certificado se o participante for magistrado, promovendo a averbação automática na pasta funcional. Se o participante for servidor, aqueles que obtiverem participação de 100% da carga horária do evento, no prazo mínimo de 15 dias para ambos, e que responderem à avaliação de aproveitamento até o dia 5 de abril. Será emitido certificado se o participante for externo, desde que tenha obtido também frequência em 100% da carga horária deste evento. Convidamos para a composição da mesa de honra Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Marcos Moura Ferreira. Sua Excelência, a segunda vice-presidente, ouvidora e diretora da Escola Judicial, desembargadora Lucíde da Ajuda Lira de Almeida. O palestrante, Sua Excelência, o advogado e professor Manuel Antônio Teixeira Filho. Sua Excelência, o coordenador acadêmico da Escola Judicial do TRT da Terceira Região, juiz Rodrigo Cândido Rodrigues. Sua Excelência, o juiz Pedro Paulo Ferreira, representando a Matra 3. Podem se sentar, por favor. Registramos e agradecemos a presença de Suas Excelências. Podem se sentar, fiquem à vontade. Fazemos o registro e agradecemos a presença dos desembargadores do TRT da Terceira Região, Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, Ricardo Moalen, Denise Alves Horta, João Bosco Pinto Lara, Cércio da Silva Peçanha e Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Para a abertura deste evento, convidamos Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Marcos Moura Ferreira. Boa tarde a todos. Eu os cumprimento com muita alegria, muita satisfação de poder declarar abertos os trabalhos desta tarde e com grande honra que recebemos no tribunal o eminente professor e mestre de muitas gerações e de todos nós. Eu me refiro não só às gerações que tiveram a ventura, a felicidade de serem seus alunos diretamente, mas também a nós outros que continuamos ainda nesta obra, nesse caminho que nos parece o melhor para se trilhar, de buscar inspiração, ajuda, contribuição, enfim, nos nossos grandes autores de direito do trabalho, de processo do trabalho. Eu me refiro, portanto, a muitas gerações que continuam e continuarão por muito tempo a buscar solução de seus problemas concretos no campo doutrinário e jurisprudencial também, porque Sua Excelência foi magistrado, na obra sempre inspiradora e muito importante do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, e que nos vai brindar hoje com a sua clarividência, a sua cultura, com uma aula magna. Magna pela sua presença, especialmente, por este conjunto que constitui
a sua obra, o seu pensamento, e também pelo tema, a exigência de formulação de pedidos líquidos na inicial, articulada com o princípio da sucumbência, e as consequências no plano da realidade prática. Um tema importante, momentoso, que nos interessa a todos, sobretudo diante da nova lei da 13.467 e desse complexo de questões com as quais nos temos deparado, não é, no exercício de nossas atribuições judicantes para formar pensamento, formar jurisprudência, formar entendimento já na primeira instância e jurisprudência nos tribunais do trabalho. Portanto, meu caro professor, é um prazer muito grande recebê-lo novamente no tribunal. Tomara que esta seja uma de muitas outras visitas, algumas das quais já se fizeram e vem se fazendo ao longo do tempo. E eu tenho também a honra de passar a palavra para a eminente desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, segunda vice-presidente do Tribunal e diretora da Escola Judicial. Eu os cumprimentei a todos de um modo geral, mas quero especialmente dirigir o meu cumprimento aos componentes da mesa, além da desembargadora Lucilde, do doutor Rodrigo Cândido, que é o coordenador acadêmico da escola, e do colega, que é o Pedro Paulo Ferreira, que representa a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência tem a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu os cumprimento na pessoa do doutor Marcos Moura, presidente do tribunal. Cumprimento a todos os componentes da mesa. Quero falar da minha alegria de ter o doutor Rodrigo como coordenador judicial da Escola Judicial, da qual sou agora a diretora. E quero agradecer a presença de todos, e o faço em meu nome e em nome da Escola Judicial, e também ao professor Manuel Antônio, mestre de todos nós, por ter aceitado o nosso convite para proferir esta aula sobre tema relevante da reforma trabalhista. O doutor Manuel dispensa maiores apresentações, por ser conhecido de todos que militam na Justiça do Trabalho, autor de tantas obras que a leitura do seu currículo demandaria tempo e nos privaria de momentos a mais para recebermos os seus ensinamentos. Eu posso dizer que, durante a minha trajetória, os livros do Dr. Manuel foram os que mais me ensinaram, porque desenvolvem os temas de forma muito ampla, percorrendo toda a matéria trabalhista, e são enriquecidos com os exemplos, fruto de sua larga experiência. A atual reforma trabalhista, já desde o início, foi objeto dos estudos e da análise do professor Manuel Antônio, assim como foram todas as mudanças anteriores, pelas quais o direito do trabalho passou, e sabemos que não foram poucas. Entre suas obras, eu ressalto O Processo do Trabalho e a Reforma Trabalhista, publicada pela LTR, na qual o professor analisa, com sua didática habitual, as alterações introduzidas no processo do trabalho pela Lei número 13.467, de 2017. Principalmente agora, como diretora da Escola Judicial, tenho presenciado a grande preocupação de todos no que se refere aos rumos da recente reforma trabalhista e às várias iniciativas no sentido de procurar esclarecer e preparar as pessoas que militam na Justiça do Trabalho para o enfrentamento do cumprimento da nova lei. O que já podemos perceber é a grande redução no número de ações trabalhistas. O princípio constitucional de acesso à justiça foi de grande incentivo a que as pessoas buscassem a intervenção do Poder Judiciário, e isso acabou por criar jurisprudências que redundaram em ampliação de direitos que, por sua vez, foram incentivando um número cada vez mais expressivo de demandas, principalmente na Justiça do Trabalho, causando-lhe grandes impactos que foram sendo sentidos ao longo do tempo em que a máquina judiciária
foi crescendo e se aperfeiçoando. Uma fase boa, portanto. A Justiça do Trabalho cresceu e adquiriu uma importância social relevante. Entretanto, tamanho crescimento tornou-se agudo, ao ponto de, ultimamente, se clamar pela contenção do demandismo, porque o sistema já não estava sendo suficiente para dar vazão e efetividade aos apelos dos jurisdicionados. E a solução de aumentar ainda mais a máquina judiciária deixou de ser uma solução plausível, deixou de ser aceitável sob o ponto de vista do alto custo e de uma mudança de visão da sociedade. E nessa reforma trabalhista de agora, o impacto que já podemos perceber é o oposto do que se verificou nas reformas trabalhistas anteriores. Agora é no sentido do encolhimento do sistema. Em todas as outras vezes, eu sempre tive uma postura muito otimista. Eu sempre acreditei que tudo seria para melhor. Igualmente, desta vez, eu estou ousando acreditar que tudo será para restabelecer o dinamismo, a eficiência e a importância da nossa Justiça do Trabalho no cenário brasileiro. E depois de alguns meses que a reforma vem sendo aplicada e já se sentindo alguns dos seus efeitos, ainda não podemos saber se esses efeitos são definitivos, mas, por certo, que a necessidade de estudos e de aprimoramento ainda vai permanecer durante um bom tempo. Por isso que trazemos, mais uma vez, o renomado professor Dr. Manuel Antônio para nos brindar com sua aula, com seus conhecimentos, com sua experiência e, com certeza, sairemos todos daqui muito mais esclarecidos e confiantes. Então, está com a palavra o professor Manuel Antônio. Obrigada. Meu caro presidente Marcos Moura, doutora Lucilde, doutor Rodrigo Rodrigues, doutor Pedro Paulo. É com muito gosto que eu venho da República de Curitiba para, mais uma vez, desfrutar deste convívio fraterno, hospitaleiro da gente mineira. Eu só estou achando que a plateia está so far away, está tão distante a plateia já, de modo que, sim, penso que me farei ouvir bem, não? Se Vossa Excelência, então, me permite, colocaria a todos muito à vontade para que se aproximassem, quantos quiserem e quantos sejam aqui os nossos assentos, fiquem à vontade. A nossa configuração arquitetônica realmente nos distancia um pouco da plateia. Mas fiquem à vontade, se aproximem, temos cadeiras aqui, perfeito. Não sei se o número é suficiente para todos, fica mais íntimo, mais próximo. Está em contato com as pessoas, já está tão distante. A ideia é boa, vamos sentar. Mas, antes de iniciar, propriamente dita, a exposição do tema que reservei para esta oportunidade, eu quero fazer um comunicado que, de algum modo, se articula com o próprio tema que será objeto de exposição de minha parte. É que, quando foi publicada a Lei 13.467, de 2017, eu já vinha acompanhando todos os debates legislativos dos projetos originais, o projeto da Câmara, do Senado, tudo aquilo eu já estava monitorando em tempo real. Isso é uma característica minha. E até que, em determinado momento, então, é publicada a lei. Publicada a lei, como também é do meu hábito, escrevi um livro em que pude manifestar umas impressões das primeiras horas a respeito dos diversos dispositivos materiais e processuais
que compunham a reforma. Naturalmente, por força da própria especialização, eu dei ênfase às normas processuais que haviam sido objeto da Lei 13.467. Uma e outra norma de natureza material foram incorporadas ao livro porque elas tinham uma certa conexão com a parte processual. Como era o caso, por exemplo, da prescrição intercorrente, que é tema de direito material, em que pese ao fato de aflorar sempre no processo, mas a sua origem é material. Então, compus o livro para dar uma mera opinião, como eu disse, dos primeiros momentos, a respeito de uma lei que veio trazer algumas alterações em grande escala no sistema do processo do trabalho. Posteriormente a isto, a publicação do livro, sobrevém a medida provisória 808. Bem, senti-me no dever de atualizar o livro, já incorporando as disposições da medida provisória. E estava quase na iminência de dar a publicação, a segunda edição, quando eu sabia que, por força da própria Lei 13.467, o Tribunal Superior do Trabalho seria compelido a rever algumas de suas súmulas. E o TST o que faz, então? Seleciona alguma coisa em torno de 34, 35 súmulas para examiná-las sob a perspectiva da nova legislação. É fato notório, todos sabemos que a primeira sessão do ano judiciário fora destinada justamente para isso, mas em decorrência de uma arguição de inconstitucionalidade incidentalmente suscitada, e essa inconstitucionalidade tinha como objeto uma das disposições da própria Lei 3.467, no que diz respeito ao procedimento para a edição, modificação ou cancelamento de súmulas. Então, essa prejudicial que fora suscitada ali naquele momento fez com que o TST adiasse, por motivos absolutamente justificáveis, aquela sessão. E o TSE compôs, então, uma comissão para estudo de direito material, outra de direito processual, para examinar as súmulas. Mas recordo-me perfeitamente, porque eu assisti ao vivo à sessão, o então presidente, tão logo anunciou a suspensão da sessão, a Latter ainda disse, penso que são muito mais que 34 súmulas. E terá ele alguma razão nisso, porque, a meu ver, são mais de 50 súmulas que, de um modo ou de outro, irão repercutir a nova legislação. Bom, resultado, quem é autor de obra jurídica no Brasil sofre. O livro está pronto, impresso, desde janeiro, a segunda edição, mas não posso dar o imprimatur, não posso liberar a autorização, por quê? Primeiro porque o Tribunal Superior do Trabalho, provavelmente lá em abril, irá reunir-se para, então, deliberar a respeito de cancelamento, de alteração, ou até de edição de súmulas. E a medida provisória 808? Essa medida é de 14 de novembro, eu quase não me escrevo, não trago anotações, até para não me comprometer, né? Eu digo as minhas tolices assim, verbo volante, as palavras voam amanhã, nem sei se eu disse, nem sei se ouviram também. Mas a medida provisória é de 14 de novembro. E por 60 dias, em princípio, elas têm vigência, né? Podendo haver uma prorrogação por igual período. Então, se fôssemos somar aí 60 dias mais 60, seriam 120 dias, o que aparentemente projetaria o período final de vigência da Instrução Normativa número 8 para novembro, dezembro, janeiro, 13 de março, alguma coisa assim. É o que muitos pensam, equivocadamente, porque a própria Constituição prevê que durante o período de recesso do Congresso Nacional não se conta esse prazo. Como o Congresso agora, na passagem de 2017 para 2018, esteve em recesso por 41 dias, nós temos que acrescentar, então, ao suposto término da vigência, que seria 13 de março, 41 dias, o que projeta
a vigência e a eficácia dessa medida provisória 808 para alguma coisa próxima de 23 de abril. Até lá, é uma pura expectativa. Até porque nós sabemos que o Congresso Nacional, ao preparar o projeto de conversão da medida provisória em lei, ele pode alterar a medida provisória e deverá, inclusive, regular como ficam as relações naquele ínterim. Então, eu quero dizer que a situação do país, nessa área jurídica, é um absoluto caos. Nem os autores de obra jurídica sabem o que será do futuro, e nem os magistrados sabem como estarão julgando daqui a algum tempo, porque essa é a nossa realidade. Então, estamos num compasso de espera, num stand-by, aguardando a medida provisória e aguardando essa sessão do Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, é claro que isso não nos impede de vir aqui e falar, inclusive isso que acabei de dizer. E selecionei hoje, para examinar, para submeter à consideração de todos os senhores, dois temas que, a meu ver, foram aqueles que causaram um maior impacto no plano da realidade prática. Isso não é hipótese, é o que a realidade nos está a demonstrar. Refiro-me às exigências, obviamente, trazidas pela Lei 13.467, de um lado, exigência de que as petições iniciais, doravante, formulem pedidos líquidos. E, de outro, a adoção pelo sistema do processo do trabalho da sucumbência em tema de honorários de advogado. A conjugação desses dois temas tem sido, a meu ver, responsável por esse cenário que hoje se descortina aos olhos de quem esteja atentos para a realidade. O absoluto receio de o trabalhador ir à Justiça do Trabalho. Vamos examinar esses temas para ver se essa minha manifestação inicial não tem uma carga de dramaticidade exagerada. Exigência de pedidos líquidos na inicial. Ou, como está na lei, que haja o valor. Para que possamos entender em que consistiu essa modificação e qual o seu impacto na realidade, é necessário recuarmos um passo em direção ao passado e verificarmos como era antes. O processo trabalhista e o procedimento correspondente sempre tiveram a preocupação de ser simples, simplificado, sem aquela burocracia clássica do processo civil. E a petição inicial, no texto original da CLT, original e que vigorou até antes do advento da Lei 13.467, apenas exigia ali o juízo que era dirigido, uma breve exposição dos fatos e o pedido. Nem mesmo o valor da causa a CLT exigia que constasse. E até antecipo dizendo que nem mesmo exige hoje, a despeito de opiniões, do contrário. Mas bastava a formulação. É claro que nós estávamos ali num período no meio de uma guerra mundial, nós estávamos em 1943, quando entra a viger a CLT. E a ideia era, a CLT foi marcada, eu vou até, sem, evidentemente, receio de esquecer de voltar ao ponto que estava, mas para nós entendermos a CLT, nomeadamente as novas gerações, nós precisamos entender o momento político em que ela foi editada. A CLT foi produto de lei de 42, que entrou em vigor em 43. Naquele momento, nós vivíamos o período das ditaduras. Nós tínhamos um Getúlio Vargas no Brasil, tínhamos um Dom Stroessner no Paraguai, que depois acabou morando no Brasil, exilando-se no Brasil. Tínhamos na Argentina os ditadores, tínhamos Franco na Espanha, Salazar em Portugal, tínhamos Mussolini na Itália, Hitler. Era a era dos ditadores. E por mais estranho que possa parecer aos olhos da modernidade, que se caracteriza por uma democracia ampla, participativa, a ideia do legislador trabalhista de 43 foi dar ao juiz do trabalho poderes muito acima daqueles que eram cometidos ordinariamente aos juízes em geral.
Por quê? Porque a ideia dos regimes de vocação ditatorialesca do período se baseava na absoluta concentração de poderes na autoridade. E o juiz do trabalho não deixava de ser um fragmento, um elemento molecular de um poder a qual ele pertencia, que era o judiciário. Então, concentrou-se, né, essa era a ideia, de concentração de poderes e de respeito às autoridades constituídas. E não foi por obra do acaso que, por exemplo, se deu ao juiz do trabalho a iniciativa de intimar testemunhas ex officio, artigo 825, parágrafo único da CLT, que se deu ao juiz do trabalho esta prerrogativa de dar início à execução, não estou falando da reforma, né, poderia dar início aos presidentes dos tribunais de tomar início também na execução em determinados casos. E o juiz do trabalho foi cometido de uma série de poderes. Até eu cheguei, uma ocasião, a escrever um livro sobre a prova, cuja primeira edição foi em 85, e eu até, por uma questão de provocação, cheguei a afirmar, embora não pus em prática, que se formos ler rigorosamente a CLT do ponto de vista do contexto político, social, e até fazendo uma interpretação sistemática, só o juiz do trabalho pode interrogar as partes. Essa era a ideia, que é claro que choca hoje aos olhares democráticos. Mas, para nós entendermos isso, precisamos saber distinguir entre interrogatório e depoimento. São dois procedimentos distintos. O depoimento é um direito que eu tenho de ouvir a parte contrária em nome do princípio da bilateralidade, do contraditório dialético. E, se a parte não atender ao chamamento judicial, vem aquela presunção de veracidade dos fatos, etc. Mas, quando é interrogatório, não há confissão. O próprio CPC, já do Código de 73, né, que vigorou até há pouco tempo, ainda dizia claramente, no caso de interrogatório, que é ato espontâneo do juiz, não há presunção de confissão, porque o juiz não é parte, o juiz é um sujeito desinteressado do processo. E se os senhores forem ler, em rigor, a CLT fala de interrogatório. Então, se formos dar uma interpretação que eu chamaria de purista, aspadamente, falando o vocábulo, só o juiz ao trabalho teria a prerrogativa de interrogar os litigantes. Mas os tempos mudam, né? E a influência do Código de Processo Civil cada vez mais crescente, e o TSE acabou por editar a súmula, se não me equivoco, a 74, dizendo que a parte que não atender ao chamamento judicial gera a presunção de veracidade e tal, tal. E eu, brincando com essa súmula em livro, disse, tá, mas a súmula não disse se os dois não comparecem, o que acontece? Dá o processo por empatado, é o non licet dos romanos? Não, aí é questão de julgar contra quem tinha o ônus da prova. Se os dois não comparecem, a audiência em que deveriam ser interrogados ou prestar depoimento. Mas faço essas observações para que entendamos o que era a CLT, o que era ela em sua origem, as transformações pelas quais ela passou ao longo da nossa vida republicana e a situação em que ela está hoje. Portanto, a ideia era de um procedimento simplificado, elementar, atribuindo capacidade postulatória às partes, está no artigo 791 caput. Concordo que essa capacidade hoje é um desastre. Não há mais lugar para o ius postulante, dada a complexidade do próprio processo e da expansão do direito material. Mas a ideia é que a própria pessoa fosse a juízo, sem necessariamente estar representado por advogado, e deduzisse as pretensões que julgava serem pertinentes naquele momento. Mas o próprio TST, mais tarde, anos e anos depois, edita a súmula, dizendo que o ius postulante está circunscrito ao primeiro e segundo graus. Até compreendo as razões, mas, francamente, a lei não limita, a lei diz postular até o fim. Mas o TST entendeu conveniente limitar o ius postulante até o segundo grau, ou seja, para efeito de interposição de recurso de revista, tem de ter advogado. Sejamos francos, do ponto de vista de rigor técnico, a súmula contraria a lei, mas vamos acomodar as situações e entender que é um recurso de natureza estrita, né, técnica, tudo mais. Mas, e a existência daqueles juízes classistas, representantes das categorias sociais da produção, mostrava a intenção de fazer com que a jurisdição trabalhista tivesse um componente socialista. As gerações mais jovens podem até espantar-se com coisas que eu estou dizendo e possa vir a dizer ainda a respeito desse período inicial
da CLT e da Justiça do Trabalho, mas quem decidia pela lei eram os classistas. O juiz do trabalho apenas redigiria a sentença. Por isso, eu sempre procurei distinguir entre julgamento e sentença. Não são a mesma coisa. Ou julgamento e acórdão. Quando um tribunal em sessão como este decide, ele julgou, mas não tem acórdão ainda. O acórdão é o retrato formal do julgamento. Então, a CLT atribuiu aos classistas o julgamento daquele conflito de interesses. Eles, sem formação jurídica, necessariamente, não precisavam ter, mas intuitivamente decidiriam. E se ambos votassem convergentemente, o juiz simplesmente não votaria. O juiz teria que redigir a sentença. Eu até me recordo uma ocasião, fazendo uma palestra em algum estado da federação, um juiz, na altura em que havia os classistas, se dirigia a mim, depois de uma palestra, dizendo, professor, eu fiquei irritado, porque num caso concreto, lá os classistas votaram convergentemente, né? Eu, então, como represália, disse, então agora vocês têm que redigir a sentença. Eu falei, o senhor fez isso? Digo, já está escrito? Não, eu falei, ainda bem. Seja o que for, quem tem que redigir a sentença como resultado formal do pronunciamento, com as suas 3 partes essenciais, relatório, fundamento, é o magistrado. Claro que isso é da lei. Na prática, era o juiz quem projetava o piano, fabricava e tocava o piano. Os classistas se encolhiam diante da presença do juiz, ele acabava solapando as prerrogativas dos classistas. Mas essas considerações são interessantes, porque nós vamos avançar um pouco no tempo para vermos a situação atual. Então, essa foi a ideia de uma justiça do trabalho simples, complicada, integrada por pessoas necessariamente não graduadas em direito e tudo mais, né? Os recursos eram interpostos por simples petição e tudo mais. Mas vieram as transformações, como eu disse, designadamente por influência do CPC, e o processo de trabalho passou a submeter-se a uma fase que eu chamei de complexização. Não existe vocábulo, mas não foi mal, todos estão entendendo o que eu estou dizendo. Cada vez mais a infiltração do processo civil, que era roupa feita para uma outra realidade, mas que o processo do trabalho acabou tendo de vestir. Não era roupa para esse corpo, mas por conta das circunstâncias. E há um fator que não pode ser esquecido. Cada vez mais, os advogados passaram a atuar na Justiça do Trabalho. O que muitos anos antes era algo raro. Pela complexidade das matérias da Justiça do Trabalho que foram vindo, especialmente em matéria processual, passou-se a exigir, ou tornar necessária a presença. Necessária não do ponto de vista legal, mas da realidade. Então, surgiram situações que o processo de trabalho não sabia o que era reconvenção. Eu me recordo até, quando eu estava em 1º grau, em Curitiba, hoje desembargadora do tribunal, ex-aluna, talvez, não, ex-aluna não foi, mas ela foi designada para auxiliar-me no que era, na época, uma junta de conciliação, e que hoje é uma vara. E ela, então, tinha um script de como proceder em audiência, já que ela era, assim, jejuna, iniciante. E não há de ver que um danado de um réu reconvém em audiência. E ela vai correndo para o meu gabinete, professor, o que é que eu faço? Eu digo, eu sou uma maluca. A primeira coisa, você volta para a sala de audiência, você larga as partes se entreolhando lá, mas o que é que eu faço? Ele reconveio. Daí eu sugeri, faz o seguinte, resposta do réu em 5 laudas, sob a forma de contestação e de reconvenção, né? Você recebe as duas, e cita o autor, o reconvindo, aí dá prazo. Mas por que esse episódio quase hilariante? Porque era uma coisa estranha o processo de trabalho, mas veio por obra do processo civil. Aí veio a ação consignatória, e vieram várias ações. Posteriormente, vieram até as ações possessórias, os interditos possessórios, por exemplo, em matéria de greve, e tornou-se complexo. E os advogados se tornaram realmente indispensáveis, que é o que diz a Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. Mas o advogado trouxe consigo também um pouco daquele formalismo que atuava na justiça comum, e aquilo foi permeando o processo de trabalho. Bom, seja como for, o processo de trabalho, em termos de petição inicial, era muito simples. Eram aquelas iniciais singelas, e, como eu disse, a CLT
não exigia, e, a meu ver, nem exige, o próprio valor da causa. Muitos, não, professor, mas houve omissão do legislador. Eu digo, nós precisamos entender o que significa omissão. Existem duas espécies de silêncio. Existe o silêncio, que é produto de uma inadvertência, ou seja, eu deveria ter dito e não disse, então isso é omissão. Mas existe o silêncio intencional. Eu não disse porque não queria dizer. Quando a CLT não fala de valor da causa, não há omissão. O que há é uma intenção, digamos, tácita. Sabe quem era Tácita? O vocábulo Tácito surgiu porque o cidadão romano, no tempo da República Romana Antiga, de 2000 anos, havia um cidadão que se chamava Tácitus e não falava, era mudo. Daí veio a origem, a etimologia do Tácito. É aquilo que não tem palavras, subentende-se. Então, Tácitus. Assim como havia o Cláudius em Roma, que era manco de uma perna, veio claudicare, andar como Cláudius. Pois bem, e essas coisas incorporaram ao nosso léxico. Mas, então, na realidade, alguns ficavam em dúvida. Não, mas, professor, a omissão da CLT quanto ao valor, reconfortou-me um fato. Quando, em 1970, já faz tempo, mas eu estou falando de um tempo que era anterior a isso, sobrevém a Lei 5.584, de 26 de junho de 1970. Foi uma das raras leis bem feitas no país. Raras. Porque, entre outras coisas, ela uniformizou em 8 dias os prazos para recurso, criou as ações de alçada exclusiva dos órgãos de primeiro grau, ou seja, toda a causa de valor inferior a 2 salários mínimos eram irrecorríveis, né? Exceto se violasse a Constituição da República, aí ensejaria um recurso ordinário constitucional para o tribunal. Hoje mudou a matriz, hoje é recurso extraordinário direto para o Supremo per saltum. Bom, mas, entre outras coisas, esta lei dispôs o seguinte: verificando o juiz em audiência que da inicial não consta o valor da causa, vou me deter um pouquinho. A lei poderia ter dito, o juiz, então, intimará a parte que emende a inicial no prazo X. Mas o que disse o legislador? Prosseguindo na reprodução do texto, verificando o juiz que da inicial não consta o valor, ele, magistrado, atribuirá um valor para a causa. E a parte, em razões finais, pode pedir ao magistrado que reconsidere. E se ele mantiver, não é? Ou como disse um classista uma vez, o juiz manteve a decisão. Então, se ele mantiver, há o pedido de revisão no prazo de 48 horas para o presidente do tribunal, que é um julgamento monocrático, é um julgamento de gabinete. Isso mostrou claramente, porque nós tínhamos um legislador ordinário no sentido técnico de lei, porque a CLT é produto de um decreto, lei. Mas o legislador que poderia dispor de modo diferente, ele diz, o juiz fixará. Conclusão, toda causa trabalhista tem de ter um valor, mas não significa que esse valor deva estar na inicial. Tem de ter um valor por várias razões. Não preciso enunciar aqui, mas cabe ao juiz. Pois bem, essa era a realidade. E então, edita-se a Lei 13.467, para desassossego. Aliás, eu sempre, já em livro meu, ocasião, eu disse que o Brasil vive uma tradição perversa em matéria legislativa. Muitas leis vêm não para pacificar situações tumultuadas, mas para tumultuar situações pacificadas. As coisas estavam indo razoavelmente. Hoje nós temos esse caos, né? Uma espécie assim de Babel jurídica, que cada um fala uma língua. Pois bem, veio a lei e altera o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que dispunha exatamente sobre os requisitos da petição inicial trabalhista. E acrescenta, agora, essas exigências, de que o pedido seja certo e determinado e líquido. Essa questão de pedido certo e determinado, até hoje a doutrina não conseguiu distinguir o que é certo e o que é determinado. Na verdade, para mim, é uma coisa só, né? O que é certo é determinado e o que é determinado é certo. Essa expressão foi trazida do Código Civil de 1916, e lá no artigo 1533, que tratava das obrigações, falava que a obrigação devia ser certa, né, e determinada.
E aí o processualista incorporou no processo civil, e agora o nosso legislador exige que o pedido da inicial trabalhista seja, além de certo, ele é certo quanto à existência e é determinado quanto ao objeto. Mas, para além disso, ele exige que contenha o valor, ou seja, líquido. Eu não sei como as coisas estão aqui na terceira região. Eu posso trazer um contributo em forma de testemunho da nona região e de outras regiões por onde andei, como é o caso do Rio Grande do Sul, ali, que é o nosso vizinho. Mas já na leitura da lei, nem precisamos ver o impacto na realidade. Quando escrevi aquele livro, que está lá em compasso de espera até que as coisas se resolvam, eu disse, isso é uma coisa absurda. Nem o processo civil exige pedido líquido. É bem verdade que nós tivemos a experiência, ou temos, com o sumaríssimo, mas o sumaríssimo é uma coisa de pequeno impacto na realidade. Olha, eu disse, os advogados, não que eu esteja defendendo a causa de A ou de B, eu estou pensando como livre pensador mesmo. Eu digo, terão enorme dificuldade, porque essa regra atinge em cheio o autor da ação, que, via de regra, é um trabalhador, que pode ter ou não um advogado ali constituído. Eu digo, mas ele, normalmente, não dispõe dos elementos que lhe permitam quantificar o valor dos pedidos. E como isso vai ser? Então, eu digo, eu falei para muitos magistrados, especialmente do Paraná, ali, que estamos mais próximos uns dos outros, eu disse, olha, os senhores, vocês, os senhores juízes, vão ficar aí às voltas com uma quantidade de ações cautelares de exibição de documento, porque eu não tenho os elementos para quantificar. E a lei é de um rigor extremado, porque ela diz, se não houver atendimento, extingue o processo, se quiser indefere inicial, extingue o processo sem exame do mérito. É um rigor absurdo, inconciliável com a própria história do processo de trabalho. Bom, seja como for, vamos falar do pedido líquido. Eu digo, olha, esse pedido vai criar enormes dificuldades de ordem prática. A parte não vai ter condições de formular pedidos líquidos, em muitos casos. Né? Não agora, mas, por exemplo, bom, é que o dano moral hoje já está também. A lei invadiu o direito, o dano extrapatrimonial, andou tarifando lá, né? E eu falei que era inconstitucional, inclusive, a tarifação com base do salário, porque a honra de um não pode valer mais que a de outro. Aí eles deram ali desculpa a expressão chula, uma meia sola, e colocaram lá nos limites máximos dos benefícios da Previdência, mas no livro que está, já esgotou por aí, eu digo, é inconstitucional você medir a honra, né, de uma pessoa. Então, algum trabalhador que ganha um pequeno salário sofre um dano gravíssimo, ganha 10 mil de indenização. Um outro empregado, executivo, ganha 200 mil por mês, um dano leve, tem uma indenização vultosa. Digo, isso é inconstitucional, onde é que está o princípio da igualdade, etc. E no livro eu inquino, então, de inconstitucional a norma. Coincidência ou não, essa medida provisória, salvo engano meu, ela altera essa norma para adotar critério diverso, que é a vinculação aos limites máximos dos benefícios da Previdência Geral. Bom, mas eu dizia, haverá uma enorme dificuldade para o atendimento a esse preceito legal. Como a parte vai ter de formular pedidos líquidos? Bom, primeiro que raramente os advogados terão tempo ou conhecimento para formular pedidos. Se quiserem atender a lei, ou vão ter que contratar um calculista para liquidar a inicial, que naturalmente vai cobrar, e aí, esse advogado pode tentar se reembolsar da parte contrária, do encargo que é dele? Claro que não pode. Então, eu comecei a ver com os olhos atentos à realidade. Como digo, essa vestal que ninguém engana. A realidade é o que é. Não adianta sofismar, é o que é. Então, como eu digo assim, ficam aí discutindo se o sol existe ou não, é só abrir os olhos. Abrir os olhos já sabe. Então, eu digo, haverá uma enorme dificuldade para que o autor, o trabalhador, atenda a esta imposição legal. A lei, e curiosamente, o legislador ele não ignorou que poderia haver casos em que ocorreriam as chamadas reclamações. Reclamação não, é ação. Essa reclamação é porque as origens administrativas da Justiça do Trabalho falavam em reclamação. É ação trabalhista.
as ações a termo. Então, eu digo, mas será que o serventuário da Justiça do Trabalho, que recebe um trabalhador, tem que reduzir a termo aquilo, ele é obrigado a fazer cálculos? E será que o juiz vai declarar a inépcia da inicial, do próprio serventuário? Aí a lei veio matreiramente, a lei diz, então, aplica-se na reclamação, vamos dizer, verbal, para usar o termo da lei, no que couber o disposto lá no parágrafo primeiro, que é pedido líquido. E eu, marotamente, já disse, não cabe nunca. Né? Agora, são duas situações que o legislador tentou disciplinar. Uma, a petição formal, por advogado, e a outra, a termo. Mas, e se a parte não se valer nem de uma coisa, nem de outra? Nem de advogado, nem a termo. Se ela quiser ela elaborar, porque está em vigor o artigo 791 caput. Embora eu tenha, há muitos anos, sustentado a revogação tácita. Mas o TST, numa ação direta de inconstitucionalidade da ANB há muitos anos, entendeu que está ainda em vigor o artigo 791. Bom, se está em vigor, eu posso, como um trabalhador simples, tentar elaborar uma inicial sem o patrocínio de advogado e sem ir à distribuição da Justiça do Trabalho para formar uma reclamação. E agora eu tenho que atender aos rigores. Então, aquilo me pareceu de uma insensibilidade que eu considerei uma perversidade legislativa. Porque isto poderia calhar razoavelmente ao processo do civil, mas no processo do trabalho, isso era uma afronta à tradição, à história, à realidade. E eu disse, bom, eu não posso negar vigência à lei, minha irresponsabilidade não chegaria a esse ponto de negar vigência à lei. Eu digo, então, partindo do pressuposto de que não há inconstitucionalidade nessa dicção da lei, eu digo, então vamos tentar abrandar. E fiz uma sugestão, que vou reproduzir em seguida, não é uma panaceia que vai resolver, não, nem nenhuma fórmula mágica, é uma medida tendente a abrandar as consequências do rigor da lei. Foi quando eu disse, então, olha, vamos fazer isso. Se a lei está aí, se não houver nenhuma pronúncia formal em ação direta de inconstitucionalidade, então, temos que nos submeter a este rigor extremo da lei. Então, vamos buscar, já que nós visitamos tanto o Código de Processo Civil, né? Há uma certa obsessão em trazer normas do processo civil, muitas vezes normas que causam problema ao processo do trabalho. Aliás, é interessante, se o senhor observar, nesse intercâmbio entre processo civil e processo do trabalho, o processo civil tem levado do processo do trabalho o que ele tem de melhor. Por exemplo, a conciliação, a citação via postal fora da jurisdição, isso eram criações desse trabalho que o processo civil levou. Mas o processo do trabalho tem trazido para si o pior que tem no processo civil. Quer dizer, é um escambo, assim, em desfavor do processo do trabalho. E uma das coisas que eu digo que foram boas, que eu consegui, olha, o processo civil, que também exige pedido certo e determinado, mas não líquido, ele prevê a possibilidade de formulação de pedido genérico. É o artigo 324, parágrafo 1º, inciso 3º. Isso está no livro, que eu disse, olha, talvez, isso é claro, cada juiz do trabalho é que no foro da sua consciência vai decidir como. Haverá juízes que aplicarão rigorosamente a lei. Bom, vamos respeitar as opiniões. E haverá juízes que nem quererão aplicar a lei, mas eu nunca tive vocação para os extremos. Eu digo, vamos fazer uma coisa ponderada aqui. Então, admita-se, quer dizer, eu estou me dirigindo à jurisprudência, né? A jurisprudência admite a formulação de um pedido temporariamente genérico. Ou seja, qual era a ideia em termos práticos? O autor iria à Justiça do Trabalho, formularia diversos pedidos na inicial, como sempre o fez, todos ilíquidos, ou com as suas reticências tradicionais, ponto de interrogação. O réu será citado, evidentemente, para responder à ação. Se o réu, há um condicionante, se o réu apresentar a defesa com documentos, nesse momento o juiz, ao receber a contestação com os documentos que a instrui, ele deverá dar vista à parte contrária para manifestar-se em atendimento aos preceitos constitucionais. Pois, nesse mesmo prazo, a parte deverá, então, apresentar pedidos líquidos. Portanto, era uma liquidação diferida, quer dizer, jogada um pouco além, não da inicial, para tentar abrandar. Claro que não é uma fórmula perfeita, seja porque haverá contestações sem documentos, seja porque haverá até revelia. E aí voltamos a enfrentar o problema.
Mas eu tentei, como norma de abrandamento, fazer a invocação desse pedido genérico, que no sistema do processo civil se justifica quando o valor, por exemplo, de alguma coisa depender de ato a ser praticado pelo réu. É claro que há algo de forçado um pouco nessa minha ideia, porque dependa de ato a ser praticado pelo réu. Mas nós tínhamos que encontrar, naqueles primeiros momentos, alguma coisa que pudesse atenuar os efeitos catastróficos dessa exigência, sem dúvida alguma. E disse mais, de qualquer forma, se o próprio processo civil, com sua tradição formalista, contém o artigo 321, que determina ao juiz, não é uma faculdade, é uma imposição do sistema, que o juiz, verificando que a inicial não atende os requisitos legais, fixará o prazo de 15 dias para que a parte complemente ou emende. O próprio processo civil preocupou-se em salvar a petição inicial das nulidades, dando oportunidade para que o autor, então, complemente ou emende. É evidente que, se o autor não atender ao despacho judicial, será indeferida essa inicial e extinto o processo. Mas não é o que está na CLT. A CLT dá a entender que, se não houver o acatamento a essa exigência de pedido líquido, o juiz, de plano, indefere a inicial e extingue o processo. E há juízes fazendo isso. Bom, mas não vou criticar quem faz, não é a minha função, nem a minha vocação. Eu quero dizer as coisas que eu penso, só. Então, mas eu não agiria assim. Quando menos que se dê prazo para emendar a inicial. Se assim é no processo civil, por mais forte razão, há de ser no processo de trabalho, que é salvar o processo das unidades, sem nos esquecermos ainda do ius postulandi, que está ainda, digamos, à disposição, né, dos incautos das partes, né? Então, fiz uma sugestão em livro, e a mantenho, de que, se for o caso de o juiz pretender abrandar os rigores da lei, sem ignorar a possibilidade de o juiz querer inquinar de inconstitucional a norma, mas supondo que ele não vá pronunciar incidentalmente alguma inconstitucionalidade, que tente, então, abrandar as consequências disso. Porque, deveras, há situações, né? O próprio dano moral, bom, se bem que agora tem a tarifação lá, tá? Mas há certas situações que a parte não dispõe. Por exemplo, participação nos lucros e no resultado. Como é que eu vou calcular um pedido inicial de lucros e resultados se eu não sei, não tenho nem acesso à contabilidade, para não falar aquela contabilidade clandestina muito, assim, correntia na contabilidade brasileira? Então, criou-se, a meu ver, uma exigência absurdamente rigorosa, inconciliável com a história, com os princípios do processo de trabalho, etc. Isso é o que eu tenho a dizer, por enquanto, a respeito da exigência de que a inicial contenha pedidos líquidos. Para não dizer, iniciar, até eu brinquei, vão exigir isso na ação de mandado de segurança também? Que muitas vezes não tem efeito patrimonial nenhum, não tem valor pecuniário. Então, muita coisa terá que ser examinada pelo TST. Aliás, em dezembro, eu fui convidado pelo TST para fazer uma palestra. E lá eu falei de várias coisas a respeito da reforma. Ele estava na mesa, presidindo, o atual presidente. Na altura ele não era ainda, mas depois foi eleito. E eu disse a ele, num momento, eu não consegui conter o meu sangue lusitano, que eu sou descendente de português. E eu digo, presidente, me desculpe, mas eu não me contenho, eu não vim de Curitiba aqui só para falar as coisas, para falar por falar. Eu digo, porque o TST, e a plateia era exclusivamente de magistrados, de várias regiões do país, talvez até de Minas houvesse. Eu, naturalmente, identifiquei alguns do Paraná, que estamos convivendo mais intimamente, estavam ali, alguns poucos de primeiro grau, na maior parte de segundo grau, ministros estavam ali. Ministro, porque é o TST? Então, nessa situação de absoluta insegurança jurídica, né, com medida provisória aí, com o TST tendo que rever, porque o TST não baixa uma orientação. Eu disse, mas só o substantivo, não o adjetivo normativo, que eu acho que é inconstitucional. E falei isso para ele com educação, com desrespeitosa, né, deselegância. Depois eu disse, olha, baixa, porque os juízes estavam atônitos. Professor, como é que fica isso? Como é que aplica aquilo? Baixa ao TST uma tentativa como ato de aconselhamento. Acata quem quer, mas é uma diretriz. E não sei por que razão, a plateia até aplaudiu, por um mau gosto danado, eu não vi por que
aplaudiu, mas, na verdade, refletia, acho que o anseio que eles estavam. E eu falei, por acaso, isso, presidente, pela oportunidade. Só não faz uma instrução normativa, digo, porque, primeiro, que, para mim, viola o artigo 22 da Constituição da República, isso é competência exclusiva da União, porque estão confundindo processo com procedimento. Processo, como técnica, método estatal de solução de conflitos, é da competência exclusiva da União. A competência concorrente está no artigo 24, que é procedimento, mas processo é da União. E quando o TST edita uma instrução com efeito normativo, o que é efeito normativo? É impositivo de conduta. Claro que não há sanção. Eu brinquei com o ministro. E aí, se não acatar a instrução normativa, o que faz? Não faz nada, não é lei, mas, na prática, funcionaria. Ele até depois da reunião me confirmou, senhor professor, a ideia é boa, mas o TST está extremamente dividido a respeito do assunto. Eu digo, não, mas serviria como uma mera orientação, pelo menos para os primeiros momentos, até que o TST depois, né, produzisse e consolidasse uma jurisprudência. Mas acabou não vindo isso. Bom, então, em termos de petição inicial e de exigência, penso que é um exagerado, né, uma exagerada imposição do legislador, que já está causando problemas de ordem prática. Bem, não bastasse isso, a mesma lei incorpora o princípio da sucumbência em matéria de honorários de advogado. Então, aí foi a gota que fez transbordar tudo. Eu me recordo, há pouco eu falava aos senhores da Lei 5.584 de 1970, que, a meu ver, foi uma das poucas leis bem elaboradas em nosso sistema. Pois é, entre outras coisas, esta lei, pela primeira vez, vai falar em honorários dentro do processo de trabalho. Se não me engano, artigo 14. Honorários que, de algum modo, seriam advocatícios, mas, no fundo, não são. Eu vou explicar por quê. 1970. Qual era o contexto político da época? Nós estávamos vivendo sob a vigência da Constituição de 67, com a emenda de 69. E essa Constituição atribuía às entidades sindicais brasileiras funções delegadas do poder público. Isso fazia uma parte da estratégia do governo militar. Eles tinham que exercer um controle sobre as entidades sindicais, então atribuiu-lhes funções delegadas do poder público. E, dentro desta perspectiva, a lei de 1970 vem, notem a cronologia, Constituição de 69, atribuindo aos sindicatos o exercício de função delegada do poder público. Anos seguintes, vem uma lei ordinária, esta de 1970, e determina que os sindicatos ficam obrigados a administrar assistência judiciária gratuita aos integrantes da categoria. É uma obrigação, um ônus. Como contrapartida, a lei determina o seguinte: aí haverá honorários pagos pela parte vencida. Mas esses honorários não poderiam, em rigor, como chamaram, de honorários advocatícios, porque o destinatário ou titular do direito material aos honorários não era o advogado do sindicato, mas o sindicato. Porque como a entidade sindical tinha o encargo de contratar advogados, e isso evidentemente implicava custos, como contrapartida, o legislador sensato disse: os honorários que houveram nesses casos de assistência judiciária são do sindicato. Na prática, as coisas não se passavam assim, mas também não havia nada de errado. Os sindicatos contratavam advogados, às vezes não tinha condições financeiras de pagar como se fosse um empregado. Olha, doutor, os honorários que vierem são seus. Quer dizer, por isso que passou, aparentemente, a ser honorários do advogado, mas, pela lei, eram honorários do sindicato. Aliás, eu brinquei, na época eu estava na magistratura, e disse que os advogados falavam que a OAB cometera uma omissão, e aí sim, omissão, porque deveria ter aberto, instalado uma placa em homenagem à lei.
5.584, porque ela abriu um mercado extraordinário para os advogados na Justiça do Trabalho. Os sindicatos eram obrigados a administrar a assistência judiciária sob pena de multa imposta aos dirigentes sindicais, sem esquecer que, para além da multa, tinha um sistema autoritário. Pois bem, foi a primeira vez que se cogitou de honorários de concessão, porque até então todas as investidas foram rechaçadas. Não, é inconciliável com o processo de trabalho. Mas por que era inconciliável? Porque se punha à frente a figura do trabalhador. Porque a Justiça do Trabalho foi constituída, pode até não concordar, mas eu conheço a história, para o trabalhador. Quando ela foi inaugurada, a Justiça do Trabalho, em 1943, no campo do São Januário, no Vasco da Gama, aliás, havia talvez a mais ilustre das plateias, né, porque as arquibancadas só tinham autoridades e tal, e lá, com pompa e circunstância, Vargas, então, instala a Justiça do Trabalho, mas no seu discurso, para atender ao trabalhador. Claro, não era uma justiça unilateral, mas a ideia era atender. Tanto que, para recorrer, só o réu tem que depositar, o trabalhador não tem nada que pagar para recorrer. Então, são peculiaridades dessa legislação. Pois bem, então sempre se rechaçou a ideia de adoção do princípio da sucumbência em tema de honorário de advogado para preservar o trabalhador, que, eventualmente, não tivesse êxito em juízo, já tinha o dissabor de ser vencido na causa, então, ainda exigir-lhe o pagamento de honorários era algo inconciliável. Muito bem. Mais tarde, o TST publica a súmula 219, dizendo, reiterando, que os honorários na Justiça do Trabalho somente seriam devidos no caso da assistência judiciária da Lei 5.584. Depois vem a Constituição de 88 e se pôs em dúvida se essa lei de 5.584 não teria se tornado inconstitucional. Eu falei, inconstitucional de jeito nenhum. Se uma Constituição é posterior, ela revoga a lei ordinária. Como é que é inconstitucional? Inconstitucional é se a lei vem depois da Constituição e choca-se com ela. Mas, no caso, e todo mundo discutia a inconstitucionalidade. Eu digo, inconstitucionalidade não é. Digo, se houver alguma coisa a ser discutida, é se a lei está tacitamente revogada ou não. Eu entendi que não. E o TST publica, então, a súmula 329, dizendo que, mesmo na vigência da Constituição, estava em plena eficácia a súmula 219, etc. Mas continuou a pressão sobre os órgãos, designadamente o TST, por honorários. E quando, pela emenda constitucional 45, se amplia a competência da Justiça do Trabalho, quer dizer, para julgar não apenas litígios derivantes de relação de emprego, mas de relação de trabalho, lato sensu, a pressão aumentou, porque aí havia lides não tipicamente trabalhistas, mas que entraram na competência do trabalho. E o TST edita, então, a Instrução Normativa 37 de 2005, dizendo que, nos casos de lide derivante de relação de trabalho, caberia honorário de sucumbência. O que foi, talvez, aí sim, por uma inadvertência do TST, um tratamento discriminatório. Porque o empregado, em relação a quem se instituiu o justiça do trabalho, não teria direito a honorários. Mas aquele, desculpe a expressão, o clandestino que entrou, quer dizer, a relação de trabalho, ali poderia haver. Mas, bem ou mal, o fato é que a instrução normativa, e veio com esse adjetivo, normativa, dizia que, nesse caso, poderia haver sucumbência. Muito bem. Quando se buscou fazer a reformulação da legislação material e processual trabalhista, que acabou acontecendo e que passou para a mídia como lei da reforma trabalhista, não é? O legislador, o que fez? Eu fui ler toda a fundamentação. Eu diria que, em certa medida, ele teve razão. Em certa medida, ele não concluiu o pensamento. Ele instituiu a sucumbência ampla, geral e irrestrita no âmbito da Justiça do Trabalho, variando de 5% a 15%, ou sobre o valor da condenação, o valor do proveito econômico, o valor da causa, o valor da que for apurado em liquidação, etc. E o argumento utilizado, e aí até a uma altura eu lhe dou razão, foi que havia pedidos exagerados, exorbitantes das iniciais, pedidos astronômicos. Isso eu não ignoro. Eu, desde o tempo de primeiro grau, que atuava como juiz, eu já via pedidos assim descomedidos. Tal. Não era a regra, mas havia.
e com, às vezes, também contestações exageradas. Né? E o legislador, invocando isso, e dizendo que era preciso, então, coibir essa prática, institui a sucumbência. Mas o que ele não imaginou eram as consequências disso. E aí fala mais uma vez a realidade. Eu não disponho de informações, portanto, não me sinto com autoridade para falar sobre a realidade de Minas Gerais. Mas devo ter alguma autoridade para falar do Paraná, onde eu estou vivendo e sentindo ali. Eu sempre estou conversando eu não advogo, eu tenho um escritório de advocacia, porque os filhos são advogados, a esposa é advogada, lá todo mundo advoga, tem mais gente. Eu só fico escrevendo meus livros, dando pareceres, palestras, cursos, conferências, e, às vezes, criando teorias, como algumas, até uma delas foi perfilhada, inclusive. Eu fico lá fabricando ideias, né? Mas, vez de outra, eu vou auscultar a realidade, que, para mim, é tudo. Porque não adianta, a lei é teórica, precisa saber a realidade. Como disse Sir Oliver Wendell, né? Quando a lei ignora a realidade se rebela e ignora a lei. Porque a lei não pode ser um elemento postiço assim. O senhor tem que se amoldar, tem que se encaixar na realidade. Algo palatável, para usar uma expressão assim, um pouco técnica. Pois bem, num período X, nas varas da capital, sem falar qual é o período, num período X, em que normalmente eram distribuídas para cada magistrado 100 iniciais, 100, que eu digo, é uma centena, não é negativo. 100 iniciais, uma centena, agora não chega a 17. A queda foi estarrecedora. Por força do quê? Ora, não há mistério nisso. Da conjugação desses dois elementos que eu estou examinando. De um lado, a exigência de pedido líquido e, de outro, o risco de condenação do trabalhador ao pagamento de honorários de sucumbência. Eu brinco muito com as pessoas, poucos sabem que eu gosto muito de esporte, pratiquei esporte, fui goleiro, mas goleiro assim, de faculdade, nada profissional. Mas eu sempre gostei, gosto muito de futebol. Tem um clube no Paraná, que eu não me atrevo a dizer o nome, que está horrível, está na 2ª divisão para o ano que vem. Lá, para esse ano. Então, de modo que eu deixo assim a argúcia dos senhores imaginar qual possa ser. Pois bem, chamam-no de coxa. Sabe por que é coxa? Porque havia uma coisa absurda. A história é tétrica, é pena, eu lamento que tenha sido. Porque o Coritiba foi fundado por alemães, o clube. Então, só havia alemães. Então, os outros clubes tinham jogadores de várias etnias, etc. Tinha branco, preto, amarelo. Né? E eu entrava, o jogador do Curitiba, com aquelas coxas brancas, os alemães brancos, assim, pareciam palmito, né? E aí veio a ideia dos coxas brancas. Essa é a origem, pouco nobre, naturalmente, desse apelido, né? Esse nickname, né? Desse apelido que se deu ao glorioso, outrora glorioso. Muito bem. Mas eu fico mais rabugento quando as coisas não vão bem com o clube, então ali ninguém me suporta. Bom, até nem sei porque que estou falando isso, mas suponho que vai me lembrar. Quando eu percebi, então, que essa exigência, particularmente de honorário, de risco de honorários, estava causando um dano terrível, bom, coincide que a Imatra, a escola dela, eu tenho um grande apreço pela Imatra do Paraná e, no geral, por outras, porque eu fui o fundador, o criador da Imatra no Paraná e o primeiro presidente. E tem uma história muito bonita por que nós fizemos essa Imatra. Sabe? Desde o governo militar, que nós reivindicávamos, né? Porque, na época, a gente não ganhava tão bem quanto os senhores ganham hoje, né? Os magistrados. Então, a gente tinha que reivindicar, e eu era o presidente da Imatra, mas a Imatra tinha que reivindicar melhores condições de trabalho, entenda-se, vencimentos compatíveis, mas tinha que promover curso para cá, curso para lá, preparação disso. Eu digo, olha, vamos criar uma escola de magistrados, não é a da Constituição, a escola judicial, era uma escola para promover a parte cultural, e vamos liberar a Imatra como elemento de reivindicação. E foi essa a ideia que fez surgir a Imatra, que daí passou a realizar curso, congresso, conferência, curso preparatório para ingresso na magistratura, curso de pós-graduação, etc. Então, a ideia foi ali, eu fui o primeiro diretor
da escola. Então, sempre que eles me convidam lá, por menos tempo que eu tenha, eu vou. E fui. Era o encerramento de um curso de pós-graduação. E quando eu entro na sala, que havia alguns magistrados ali, depois tinham todos os alunos lá. Um dos magistrados, ocorreu que o meu clube havia sido derrotado recentemente. Aliás, mais uma vez. Né? E quando eu entro na sala, ele me saúda, assim, entusiasticamente, mas de uma forma inusitada. Professor, estamos em férias. Eu sabia o porquê da reforma. Não entravam ações. E eu, na minha rabugice, disse para ele, você está contente com isso? Aí ele ficou todo desconcertado, né? Também não era a minha intenção. Mas eu falei, olha, no momento que um juiz fica em regozijo porque não está trabalhando, eu digo, isso é perigoso. Você põe em risco a instituição também. E, não, professor, não é isso. Mas, pondo de lado esse aspecto, a essência é a realidade. Não há ações praticamente ajuizadas. Pelo menos na quantidade que era. E lembrando que as populações aumentam os conflitos de interesse, a tendência é sempre crescer. Não, diminuiu drasticamente a ponto de o juiz considerar-se em férias, porque só havia os processos anteriores, etc. Pouca coisa está entrando agora. Bem, eu, então, pondo de lado esse episódio, eu digo, mas isso é uma situação deveras preocupante, principalmente porque a mídia, os senhores certamente estão mais atualizados até do que eu, vez e outra noticia condenações impostas a trabalhadores. A mais recente, você provavelmente deve ter visto, se eu não me engano, ocorreu em Goiás, que o trabalhador foi condenado a pagar R$750 mil de honorários. Bom, não vamos entrar no mérito, o pedido dele. O pedido era de 15 milhões, vendia implementos agrícolas, armação de vulto e tal. O fato é que ele não teve sucesso, foi condenado a pagar R$750 mil. Isso é para dar um exemplo mais recente só. Mas várias outras mídias noticiam condenação. Isso fez o quê? Criou esse pânico do trabalhador. O trabalhador hoje tem medo de ir de trabalho pelo risco de pagar honorário de sucumbência. Pois bem, quando da primeira edição do livro, eu já manifestei uma certa indignação com essa realidade. Mas depois, aprofundando na análise do assunto, eu acabei extraindo uma conclusão que reflete, então, o meu pensamento atual, que está estampado na segunda edição. Portanto, em termos de livro, é inédito. Mas, primeiro, que não é nada importante. Mas, mesmo não sendo importante, não ia, evidentemente, que sonegar aos senhores essa ideia banal que me ocorreu e é o meu pensamento atual. Eu sou muito meticuloso, eu gosto de ver a vírgula, o que está por trás da vírgula e procurar detalhes e tal. E li, desde a fundamentação do artigo 791-A, esse é o que trouxe o princípio da sucumbência, lendo bem o que o legislador disse, me parecia assim um rasgo de Aristóteles, né? Eureka! Descobriu. Há dois tipos de sucumbência. Temos a sucumbência recíproca e temos a sucumbência parcial. O que é sucumbência recíproca? Vamos ao didatismo dos exemplos. Sim, ao acaso. O autor formula pedidos A e B. Pronto. É uma inicial, assim, singela, como não há, mas essa é singela. O autor formulou pedido A e B. Ele tem sucesso em A e não tem sucesso em B. Isto é sucumbência recíproca. Ambos sucumbiram. O autor sucumbiu em B porque não recebeu o que pretendia do judiciário, da prestação judicial. E A sucumbiu porque foi condenado. Isto é sucumbência recíproca. A sucumbência parcial é outra coisa. Exemplo, o autor formula um único pedido, não vem ao caso, qual é? Formula um pedido. R$100 mil é a pretensão. A justiça lhe concede 40 mil. Isto é sucumbência parcial. Ele sucumbiu, no exemplo que eu dei, em 60 mil, porque ele postulou, se não me engano, eu falei em 100 mil, recebeu 40. Isto é sucumbência parcial. Leiam a lei, o artigo 791, e vejam que o legislador fala sucumbência recíproca.
E nós temos que entender que só haverá, então, condenação em honorário em sucumbência recíproca. Naqueles pedidos em que o autor não sucumbir integralmente, mas parcialmente, não há honorários. Eu tenho aqui o texto, isso aqui é coisa curiosa. Logo que entrou a lei em vigor, várias entidades pediram para que eu falasse a respeito de alguns assuntos. E a OAB do Paraná, então, também me convidou. Olha, professor, eu queria que o senhor falasse sobre os assuntos. Quando eu cheguei lá, eles me contemplaram com esse impresso aqui, que é o impresso do texto seco da lei. Mas o que me chamou a atenção, eu fui ler aqui atrás, e assim, não tem nada a ver diretamente com o assunto que eu estou falando, mas reflexamente tem. Eu li aqui, e isso aqui foi feito por um leiloeiro oficial. E quando eu li aqui atrás, eu faço a leitura. É prerrogativa do advogado, do reclamado, réu, a indicação do leiloeiro para a realização do leilão no processo de execução. Eu falei, caramba, mas é o contrário. Eu digo, eu acho que eu já descobri a ideologia desse leiloeiro. Está aqui, ó. Podem ler, se conseguirem ler. Né? Eu digo, mas não é prerrogativa do réu, é do autor a indicação. Mas aí eu acho que teve o dedo discricionário do leiloeiro, então eu já de saída pedi vênia, agora desculpa, mas vocês me deram gratuitamente, mas olha, não é isso aqui, pode ser que seja conveniente para vocês lerem, mas não é, vocês vão se dar mal em juízo se vierem sustentar esse ponto de vista. Pois bem, então, o artigo 790, aí eu trouxe, anda comigo aqui, tal, tudo rasurado já. Artigo 791A, ó, olha, parágrafo 3º, aí que criou a confusão, parágrafo 3º do artigo 791A, parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, pera. Ali, quando cheguei, houve o desembargador que nos honra com a sua presença, dizendo, professor, eu gostei muito da sua história da improcedência, que eu disse que tudo procede, né? Porque se tem uma origem. Você pode não acolher um pedido, que seria a nomenclatura correta, mas que procedeu. Veio de algum lugar. Eu brincava já, que eu, aproveitando, digo, os tribunais estão para dizer, não conheço do recurso. Então, o senhor nem leu. Por quê? Para eu dizer que não admito, eu conheci, e eu li, mas os pressupostos, a admissibilidade não estavam presentes. Então, na verdade, como eu digo, não é eu não conheço, eu não admito, mas eu conheci. Porque se eu não conhecia, caramba, o senhor nem olhou o recurso. O juízo não é de conhecimento, o juízo é de admissibilidade. Mas tudo isso por conta das derrotas do clube lá, sabe? Então, aí eu começo a mexer nessas questões. Então, eu fui ler sobre a influência desse fato corriqueiro, que eu já mencionei lá, parágrafo 3º. Eu primeiro vou ler por inteiro o parágrafo, depois vou fazer um comentário fragmentado. Não é isso. Parágrafo 3º do 791A. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará no horário de sucumbência recíproca. O problema é que o legislador não é um jurista, é alguém que faz lei, né? E muitas vezes mal, dando conceitos errados, inclusive, que não correspondem à realidade da doutrina mais científica. O que ele quis dizer, isso que induziu muita gente a imaginar, como ele usa aqui o adjetivo parcial, quando ele fala, na hipótese de procedência parcial, não é que acolheu em parte o pedido, porque se assim fosse de se interpretar, haveria uma antinomia dentro da própria frase, porque lá dentro ele vai, então, havendo procedência parcial, o juiz arbitrará o honorário de sucumbência recíproca, que é outra coisa. A procedência parcial, usando essa expressão equivocada, era a procedência da ação, da causa. Se a causa não teve êxito total, uma parte sucumbiu, a outra também. Aí vai fazer sentido o juiz fixará honorários de sucumbência recíproca, que é exatamente a única expressão dentro daquela separação que fiz entre sucumbência parcial e sucumbência recíproca, a única expressão utilizada pelo legislador é sucumbência recíproca.
E foi daí que, então, analisando, né, com lente de aumento, o sentido dos vocábulos, os conceitos, eu cheguei à conclusão, não é uma conclusão de conveniência, é uma conclusão consciente de que o sistema adotado pela reforma, ou pelo artigo 791-A da CLT, é de sucumbência recíproca e não parcial. Bom, então, lendo aqui essa questão, eu disse, olha, a conjugação desses dois fatores, exigência de inicial líquida e sucumbência, está tendo um efeito catastrófico na realidade. Haja vista as estatísticas, né? Os senhores aqui de Minas podem me fornecer depois exemplos ou situações concretas, quantas ações ou quantas iniciais estão sendo protocoladas diariamente e quantas eram no mesmo período. Isso é um retrato fiel da realidade. Eu posso falar por 2 estados do Sul, eu falo, que lá eu estive em loco, vendo a realidade, apavorante, né, que se criou. Bem, mas, e chega a ponto, a lei, assim, a insensibilidade determina a condenação em honorários, mesmo que a parte esteja recebendo o benefício constitucional da assistência judiciária gratuita. Se ele tiver bens em algum lugar, né? Se não, aguardam-se por 2 anos para que continue a execução, quer dizer, de uma insensibilidade. Então, o que eu quero dizer é que, aliás, eu comentava aqui com o doutor Rodrigo, aliás, agradeço a gentil recepção. O doutor Rodrigo me aguardou, houve um problema técnico em São Paulo, então acarretou um atraso, conseguintemente uma espera a mais por parte do doutor Rodrigo. Mas eu dizia para ele no caminho, o que eu dizia agora, imagina, tanta coisa que eu estou falando. O que eu dizia, o senhor, ele não sabe também, nem eu sei. Eu sei, mas muita coisa. Bom, se é importante, como eu digo, eu me lembro. Se não, mas eu falava justamente dos honorários advocatícios, era alguma coisa que eu queria, era da sucumbência, né? Isso, que mesmo que a parte esteja recebendo o benefício da assistência judiciária, ela, a parte, é condenada em honorários. Só que fica sob condição suspensiva a execução. Se dentro de 2 anos essa parte, por alguma razão, herdar alguma coisa, ganhar uma loteria, vai se promover a execução dos honorários em face dela. Né? Portanto, a lei, como eu disse, foi de um rigor extremado, e dizia, então, aí sim, para o doutor Rodrigo, ainda que num ato de gentileza da nossa parte, nós imaginemos que o legislador, nesse momento, agiu de boa fé, ao dispor tudo isso sobre o que falei, mesmo supondo, num rasgo de delicadeza, né, de noblesse oblige, né, nós imaginássemos que houve uma ingenuidade, mas a realidade mostra que ele perdeu o controle da situação. A realidade mostra que os efeitos não foram imaginados. Talvez ele tenha, no seu discurso, que é de justificação, dito que precisava moralizar essa questão do trabalho, porque todo mundo pedia quantias astronômicas e não havia consequências, mas só que ele como aviou um remédio tão forte que matou o doente. Quer dizer, não teve aquele comedimento, para usarmos uma palavra tão em voga, né? A razoabilidade. Interessante, a razoabilidade. Sabe o que é o princípio da razoabilidade, proporcionalidade? Nada mais é que uma roupa nova do velho. Bom senso. É isso, o bom senso se converteu, né? em razoabilidade. Então, mas faltou razoabilidade. A medida dele, o remédio comigo foi forte demais e matou o doente. Matar o doente significa... Hoje, o trabalhador estar receoso de ir à Justiça do Trabalho por força dessa possibilidade de condenação em honorários, até porque, falando para as regiões de onde vem, ou pela região de onde vem, houve uma tendência inicial de os juízes interpretarem que, em qualquer circunstância em que o empregado sucumbir, mesmo parcialmente, haverá honorários. Claro que eu tentei agora, através de novas palestras e tal, manifestar a minha intenção. Claro que eu ficaria
me sentiria recompensado se acolhesse esse pensamento, né? Porque eu estou me dirigindo para a jurisprudência. Não adianta eu ficar falando aqui no deserto, pregando, mas se a jurisprudência se sensibilizar, é uma forma, né, de atenuarmos as consequências. Se imaginarmos que a condenação prevista no sistema da CLT é sucumbência recíproca e não parcial. Aliás, essa situação da realidade, eu me recordo agora de uma lenda envolvendo um certo ditador que, pela natureza do próprio cargo, ele era um plenipotenciário, então ele acumulava todos os poderes no seu reino. Ele era o executivo, né, ele legislava, ele julgava. Mas um dia, alguns assessores dele ponderaram, mas, caro X, imperador, nós temos relações diplomáticas e comerciais com outros países democráticos e está havendo uma insatisfação por parte desses países, levando em conta o fato de o reino aqui não possuir um poder judiciário e nós dependemos desse intercâmbio, nomeadamente comercial, e de tal forma foram as ponderações dos assessores e dos ministros desse imperador despótico, tirano, como convém ao cargo. Ele chamou um dos seus assessores e disse: você redige aí um projeto disso que vocês chamam de poder judiciário aí, mas eu vou dar umas coordenadas. Aí. Os projetos têm que dizer que qualquer pessoa para entrar em juízo tem que pagar uma pesada taxa. Se requerer qualquer coisa em juízo, principalmente provas, tem que pagar outra taxa. Se perder a causa, tem que pagar outra taxa. Se recorrer, tem que pagar. E ele disse, em resumo, elaborem um projeto aí de instituição de um judiciário, de tal modo que o povo tenha medo de ir ao poder judiciário. E eu não sei por que me lembrei disso agora. E também não tenho mais nada a falar. Obrigado. Se houver tempo, presidente, eu não sei o tempo disponível, eu poderia ficar mais um pouco de tempo, até não sei qual é o protocolo, se haverá perguntas, eu fico à disposição. Pois não. Sabe, caso queira, eu trouxe apenas um pensamento meu. Eu não detenho a pedra lija da verdade, nem fui bafejado pelo dom divino da inerrância, como diria um ministro com E maiúsculo. Desculpa falar isso, Orozimbo Nonato. Sim, já mineiro, não há como eles. Mineiro, viu? Sim, a homenagem que o senhor presta a Minas também, se lembrando dele, uma figura notável do Supremo Tribunal Federal. Professor, nós agradecemos muito. Eu me atrevo a continuar falando, porque pela sua generosidade de se dispor ao debate. É conversar. Claro, ficamos... Eu digo, senhores, ótimo, então, eu aprendo muito, às vezes, por mais que eu estude, sabe? Às vezes você não dá atenção a um aspecto interessante que alguém leu e suscita. Então, eu não tenho essa veleidade de falar ex-cátedra. Não, eu gostaria, se quiserem, obviamente, isso não é uma imposição, mas se quiserem debater alguma coisa, perguntar dentro dos limites que a mesa entender razoável. Não, com toda a liberdade. A palavra, portanto, está franca ao auditório e a todos quantos queiram se manifestar e levantar alguma questão que o professor, submetendo aí ao professor. Se me permite, então. Sim, claro. Eu tenho irritações com essa reforma em vários pontos. Sim, pois é. Nem me lembro quantos são, mas, por exemplo, o preposto não empregado. Eu tenho uma história, desculpa dizer isso, parece um rasgo assim de empáfia, não. Esta ideia, o que fez surgir a súmula do TST exigindo que o preposto fosse empregado, foram artigos e livros que eu escrevi através da interpretação da lei, dizendo que o preposto tinha que ser empregado. Isso em 85. Veja quantos anos faz. O que vem o legislador agora, libera. Exato. Então, até eu brinquei no Paraná, agora vão ter, assim, prepostos profissionais. O judiciário deve, talvez, reservar uma sala para prepostos de plantão, quando o réu, você não tem um preposto de plantão. Talvez se criem prestadoras de serviços fornecendo prepostos, quando toda a lei
deitou por terra aquilo que eu chamei de uma jurisprudência criativa e saudável, que foi perfilhada, incorporada e cristalizada pelo TST. Tem todo, não vou ficar falando aqui, a não sei que me pergunte, mas tem uma história toda de por que eu interpretei, do ponto de vista da lei e do fato. Então, é uma coisa que me irritou. Quer dizer, deitou-se por terra, por um ato de vontade do legislador, toda uma construção que levou mais de 20, 25 anos para se cristalizar numa súmula. E ele simplesmente libera, sem fundamentação, né? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que havia uma tradição. Eu vou dizer aos senhores, antes que se pensasse em adotar a teoria do disregard of legal entity, que é a desconsideração da pessoa jurídica, o judiciário trabalhista fazia isso, sem saber que estava fazendo, intuitivamente. Se me permite esse acréscimo de comentário, quando eu comecei a advogar no Paraná, antes de ingressar na magistratura, isso foi, portanto, faz um bom tempo. Algum tempo, eu não vou dizer quanto, né? Mas faz um bom tempo. Eu era ainda jejuno, cheirando a tinta, ainda recém-formado, ingressei com uma ação trabalhista numa das, então, juntas da capital. Havia poucas. E aí não é que essa inicial é distribuída para o meu ex-professor na faculdade, o juiz. Imagine o meu temor ali. Não, vamos dizer até reverencial. Temor e tal. Bom, o fato é que eu tive sucesso. Não eu, o meu cliente, um trabalhador, teve sucesso. Na hora de executar, nada de bens. O estabelecimento fechou, mas o proprietário não deixava de frequentar as colunas dos jornais, ora lá com o seu barco na marina do nosso litoral, ora em festas sociais. E o que eu fiz, então? E a execução ali sobrestada, parada, e certificações do oficial de justiça, que virou do avesso o mundo. Nós não tínhamos bacen júdice, não tinha internet, não tinha nada. Aquela era um período paleolítico ainda, jurássico. A coisa era na insistência para descobrir bem. E eu vendo aqueles jornais, e o trabalhador sem receber, e a execução paralisada, juntei 1 ou 2 exemplares de jornais da capital que estampavam a foto daquele proprietário do estabelecimento que fechou, e ele era formado em direito, mas ele era bacharel, ele não era advogado. Mas ele ia às audiências e ele fazia as defesas. E me irritava que ele queria fazer oralmente, só para gastar 20 minutos do tempo ali. Bom, o fato é que ele foi condenado. E eu, então, requeri, sem nenhuma teoria fundamentando, mas pela intuição, por um sentimento de justiça, eu anexei a petição, esses exemplares do jornal, e pedi ao juiz, meu antigo professor de Direito do Trabalho, que procedesse a penhora dos bens daquele sócio, porque o sócio estava com ostentação de riqueza. De alguma forma, eu digo, esse sócio se beneficiou da pessoa jurídica, que eu presumo que quem vai empreender alguma coisa não empreende com o escopo de ter prejuízo, de algum modo e tal. Naturalmente, o magistrado, ainda ortodoxo, né, negou. Não, porque não pode, é pessoa jurídica e tal, tal. Eu, então, cercado de temores e receios, interpus agravo de petição. Naquela época, o Paraná estava sob a jurisdição da 2ª região, São Paulo. Essa é a nossa tradição, nós nascemos umbilicalmente ligados a São Paulo. Nós somos a 5ª comarca de São Paulo na política, até que houve a independência do Paraná, mas judiciariamente estávamos vinculados. E aquilo era um terror na época. Imagine os senhores na década de 70, quantos anos faz? Não havia internet, não havia nada. Então, interpunhamos um recurso, protocolávamos na junta, que foi, no caso, uma junta presidida por um ex-professor. Os autos, claro, havia lá a contraminuta, no caso, e os autos eram mandados para o Tribunal de São Paulo e ninguém sabia o que estavam e nada, não se tinha internet, não tínhamos condições financeiras, estava vindo de avião ou de ônibus para acompanhar a tramitação. Nós só sabíamos o resultado quando a secretaria comunicava, um ano e meio depois, olha, os autos baixaram. Então, nós íamos lá e como convém a todo advogado, né, começa a ler os autos de trás para frente, para pegar o acordo, a ementa. E qual não foi a minha surpresa agradabilíssima? Que o Tribunal do Trabalho, uma turma da 2ª região, dá provimento ao agravo, sem falar de teoria nenhuma, e manda penhorar os bens do sócio.
há algo mais a ser dito, mas eu vou fazer uma breve interrupção. Concretamente, o senhor me responda o que foi isso. Desconsideração da pessoa jurídica e penhora de bens do sócio. A Justiça do Trabalho sempre foi vanguardeira em muitas coisas que eu conheço, até escrevi, que depois vieram com uma forma mais sofisticada de teorias X ou Y. Mas, em essência, o que se fez naquele momento foi desconsiderar aquela pessoa jurídica, já que era uma limitada, lá, a ré, e se proceder à penhora de bens de sócio. No começo se penhorava o bem do sócio gerente, mas depois se penhorou do sócio majoritário, depois se penhorava de quem estivesse na linha de fogo. Qualquer sócio que tivesse, penhora e entra com ação regressiva em face da sociedade, porque não é possível que uma sentença que transitou em julgado fique inexequível, né, concretamente. Pois bem, até aí é uma questão para mostrar que a Justiça do Trabalho, isso tem até data marcada, se eu conseguisse localizar esse acordo, mostraria quando nasceu, pelo menos na nona região, não, nós éramos a segunda região ainda, nós éramos nós éramos um quarto de despejo da segunda região, que tudo quanto é juiz complicado, eles mandaram para lá, para cumprir pena lá na nona região. Pois bem, mas eu obtenho, então, uma cópia, naturalmente, da tirográfica, do acórdão, e naquela noite eu tinha aula na faculdade, porque assim que eu me graduei em 71, no ano seguinte eu fui lecionar, me deram a oportunidade de lecionar. Naturalmente, não me deram nem direito de trabalho, nem processo, né? Eles dão aquelas pontas de estoque. Então, eu fui lecionar linguagem forense. Bom, mas o que eu queria era lecionar, até chegar ao ponto desejado. E vou à faculdade, então, na sala dos professores, estávamos reunidos, aguardando que fôssemos convocados por um sinal que soava, e lá está o meu professor, o magistrado. Naturalmente, ele soube do acordo e tal. Eu me lembrei, mas, apesar de tudo, é muito cordial. Ele me viu, ele estava sentado no lado oposto de uma mesa grande, ele baixou alguns óculos, assim, grossos que ele tinha, disse, parabéns, Manuel, e tal, e começou a conversar sobre o assunto. E do lado estava o meu antigo professor de Direito Comercial, um homem muito correto e tal, mas estoico, sabe? Ele fora militar, ex-combatente até, mas estoico, prussiano. Então. Aí eu conversando com o meu ex-professor, que era o magistrado e tal, cuja decisão fora reformulada pelo tribunal e tal, e tal, e tal. Esse professor se interessou pelo assunto de direito comercial e disse, mas você podia arrumar uma cópia desse acordo? Aí chamaram o Bedel lá, na época, tira uma fotocópia, trouxe. Tal. Aí deu sinal, fomos para a sala de aula. A minha aula era linguagem forense, mas consumia as duas aulas, que eles chamavam de geminadas, que eram duas aulas. Consumia as duas aulas, dando aulas, assim, clandestinamente, de direito do trabalho e de processo, e elogiando. Porque eu soube que, naquele mesmo momento, o professor de direito comercial espinafrava o juiz de São Paulo, dizendo que eram uns beócios. Não sabiam distinguir pessoa jurídica de pessoa física. Tudo é, como diz o poeta, depende da cor com que se olha o cristal, né? Tudo depende do lado que se mira o cristal. É Campo Amor, um poeta de língua latina, de língua hispânica, que disse a cor do cristal depende da maneira com que se olha. Então, enquanto para mim aquilo era um avanço extraordinário, era como assim um nascimento da teoria da desconsideração, pelo menos ali na região, o professor ali estava, como se diria, injuriado, uma expressão até nordestina, né? Ele estava indignado com essa insciência, estupidez dos magistrados. Vejam, mas a Justiça do Trabalho, então, tem esse caráter pioneiro de fazer as coisas por uma intuição de justiça que mais tarde, depois, vem lá da doutrina inglesa e é incorporada. Pois bem, a partir desse episódio, criou-se, esse era o germe, era a origem, criou-se uma jurisprudência que se espraiou por toda a região, inclusive pela segunda, e claro que depois, quando se desmembra a segunda, quando se cria e se instala a nona região, como é hoje, também prosseguiu, de tal maneira que os magistrados que faziam, diante das informações do oficial de justiça, ou depois no sistema Bacen Júdice, que não havia numerário disponível da pessoa jurídica, o juiz determinava a penhora de bens de algum sócio. Claro, desde que houvesse um dos autos, um contrato social, por exemplo, para ele saber. Pronto. E o que acontecia?
o sócio ia defender-se, ou alegar, às vezes por embargo terceiro, né? Às vezes por embargos à execução como preliminar de legitimidade. De algum modo, o réu, o devedor, reagia, sempre com aquele mesmo argumento, né? E mais ou menos assim, um estereótipo. Pessoas jurídicas não se confundem com a física, etc., etc. E a justiça rechaçava. Ou seja, primeiro se promovia, se procedia à penhora de bens penhoráveis ao sócio, e depois ele vinha com uma reação jurídica que ele entendesse ali cabível. Quando entra em vigor o Código de Processo Civil, pela primeira vez, um texto processual regula o procedimento, porque a desconsideração da pessoa jurídica, ela veio pelas normas de direito material, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, como veio a lei antitrust, falava disso, mas tudo no plano do direito material, mas não havia um procedimento em juízo, como tornar concreta essa declaração da lei. E o CPC, então, preocupado com o fato, trouxe para si o encargo de regular o procedimento, artigos 133 a 137. Mas é um procedimento visceralmente oposto ao que a Justiça do Trabalho adotava. Por quê? Pelo processo civil, a desconsideração far-se-á assim, sabendo quem é o sócio será, primeiro, citado, terá 15 dias para apresentar a resposta, poderá produzir prova amplamente, mas vamos voltar um pouquinho. No momento em que o incidente é suscitado, o juiz suspende o processo e comunica a distribuição, mas o processo está sobrestado. Este sócio é citado, em 15 dias ele vai apresentar a resposta que entender, naturalmente ele vem com uma espécie de embargo terceiro travestido de contestação, coisa assim. Depois vai se proceder uma longa instrução com depoimento, né, com o interrogatório, como queira, ou inquirição de testemunha, eventualmente perícia. Depois vem a decisão resolutiva do incidente, que no sistema do processo civil admite o recurso de agravo de instrumento. Pois bem, houve um entrechoque aí entre essas normas do devido processo legal traçado pelo CLT, pelo CPC, e o procedimento trabalhista, que primeiro penhorava para depois o sócio reagir. O juiz do trabalho, pelo que pude percorrer várias capitais do país, inclusive em Minas Gerais, ficamos 2 dias aqui discutindo assuntos, não é? Os juízes do trabalho se rebelaram, mas isso não é o procedimento que cabe na justiça do trabalho. Nós criamos esse procedimento, lembra a história que eu contei, desde 70? Nós criamos um procedimento e não temos nada a ver com isso. Bom, o TST, quando entra a viger o CPC, ele, todos sabemos, procurou, através de uma instrução normativa, número 39, fazer uma análise sistemática de todas as disposições do CPC à luz do processo de trabalho. E o produto desta análise gerou 3 colunas. Ou seja, numa coluna, a instrução relacionou todas as normas que, a seu ver, seriam aplicáveis ao processo de trabalho. No outro extremo, relacionou todas as normas que, segundo a instrução, não seriam aplicáveis. E uma coluna do meio, né? In medius virtus, já dizem, né? A virtude está no meio. No meio, normas que poderiam ser aplicadas ao processo de trabalho, desde que sofresse alguma adaptação. E a medida, a instrução normativa 39, surgiu assim. Mas, como digo, o problema era o adjetivo que se pegou aí de normativa. Foi a ANAMATA ingressa com aquela ação direta de inconstitucionalidade e que ninguém nos ouça, com pedido de liminar. Estamos em março, Bruno? Faz 21 meses que os autos estão no gabinete do relator. Eu não vou mencionar, não é receio, mas não quero. É só saber. Há 21 meses que o relator está lá com a... Bom, mas o TST, assim, na instrução normativa, o TST manda aplicar o CPC, no caso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Mas o TST ainda teve, assim, quer dizer, dentro do desacerto, ele teve um pequeno mérito. Ele preservou a faculdade de o juiz tomar a iniciativa do incidente. Porque, pelo Código de Processo Civil, só tem legitimidade a parte ou o Ministério Público. E o TST ainda cioso, pelo menos nesse ponto, não é? Ele diz, não, o juiz do trabalho pode tomar a iniciativa. Bem, sobreveio a Lei 13.467, que não prevê a iniciativa do magistrado. Aliás, subtraiu do magistrado outros poderes, como na execução, só pode dar início se as partes não estiverem representadas por advogado. Ou seja, a meu ver, há um nítido objetivo do legislador de enfraquecer o juiz do trabalho. Esquecendo-se daquilo que eu falei das origens, que a ideia foi dotar o juiz do trabalho de vários poderes, para além daqueles que ordinariamente eram cometidos à justiça comum. Então, esse juiz do trabalho está gradualmente sofrendo uma espécie de captis diminutio, de diminuição de suas faculdades processuais, né? Porque já não... Eu não sei como é que não mexeram no artigo 765 da CLT. Sobreviveu ao terremoto, ao cataclismo, né? O 765, que atribui ao juiz do trabalho ampla liberdade na direção do processo. Pois bem, então, o que se passou? Agora, se os juízes, antes da reforma, tinham alguma razão indiscutível de repelir a incidência do CPC, até pelo critério da incompatibilidade, aí já é o artigo 769, agora, lamentavelmente, legem habemus, temos lei. Então, vai cada juiz do trabalho ver como, na prática, vai manejar o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Para a Justiça do Trabalho, foi uma perda. É claro, não existe efeito sem causa. Isso foi pressão exercida sobre o legislador, né, que agrilhou o legislador trabalhista para que dissesse as coisas que disse. Então, essa é a realidade. Então, se formos fazer um balanço, sopesando, e isso eu fiz, o processo de trabalho perdeu muito mais do que ganhou com a reforma. Pelo menos sob a minha perspectiva. Eu não posso aqui fazer análise total, isso gerou todo um livro, não teria como esgotar o assunto sem esgotar a paciência da plateia também. Então, de modo que perdeu mais do que ganhou. No pouco que eu falei, já dá para perceber, não é? Desde o incidente, desde isso, uma série de histórias, dispensando de depósito algumas pessoas, mandando depositar pela metade. Quer dizer, parece que havia um intuito pré-estabelecido de quebrar um pouco com os poderes do judiciário. Isso é extra-pauta, eu não ia falar sobre isso, mas... Mas isso aí é próprio, né, do doutor Manuel Antônio. Ele tem uma explanação assim, muito ampla e ele traz um conhecimento, uma riqueza para o aprimoramento do estudo da gente. E, realmente, o doutor Manuel Antônio ele faz parte da história da Justiça do Trabalho. É parte da história do processo do trabalho, não da Justiça do Trabalho, ainda, não é? do processo do trabalho e do direito do trabalho, e vai continuar fazendo, claro, e mais do que nunca, o direito do trabalho precisa do doutor Manuel Antônio para continuar e dando essa luz, essas inspirações todas com suas teorias tão inteligentes, tão experientes e que realmente são muito próprias desse ramo muito peculiar do direito, que acabou sendo absorvido em outras áreas em detrimento da nossa própria sobrevivência aqui, né, doutor Manuel? Parece que nós perdemos por sermos bons, parece que é isso, né? Então, o risco é o que é o day after, é o que vem para frente agora, né? Cada vez que o trabalho se pronuncia, procuram cerceá-la. Exatamente. Ou restringi-la, pelo menos. Né? Isso, a gente... Por exemplo, eu vou dar no caso das horas em itinere, né, que era uma construção jurisprudenciais que foram simplesmente defenestradas, para usar uma expressão italiana, né, foram eliminadas do sistema, o legislador
Bom, pelo menos ele foi honesto na sua desgraça. Ele cita isso é bom que o senhor saiba, se é que já não sabia há muito tempo. Ele fala da necessidade de combater o ativismo judicial da Justiça do Trabalho e cita como exemplo, como corolário dessa necessidade, a súmula do TST sobre horas em itinere, dizendo que temos que combater, inclusive, o ativismo do TST, como, por exemplo, adotando súmula contra a lei, ou não há previsão legal. Então, não adianta tentarmos aí encobrir a realidade, como digo, o escopo foi muito claro, né? Houve, por alguma razão, uma irritação contra a Justiça do Trabalho, não sai a causa, há de se investigar. Bom, nós temos um ministro hoje do Executivo, eu não vou mencionar o nome, porque teve um poeta que disse assim, que a beleza das coisas é ir descobrindo pouco a pouco. Então, eu transmito isso aos senhores que vão descobrindo pouco a pouco. Teve um ministro aí que preconizou a extinção, ministro do Executivo que está no cargo, de origem no Paraná, que preconizou até a extinção do trabalho. Procurem saber por quê. Porque ele foi condenado, as suas empresas no interior, pela Justiça do Trabalho. E a retaliação veio assim, né? E ele quer fazer proselitismo. Então, as coisas não acontecem, ninguém é ingênuo a ponto de imaginar que é em nome de alguma coisa, de algum princípio superior, não. São conveniências, né? Então, é preciso que se abram. Por isso é que, instintivamente, quando aquele magistrado no Paraná me recebe na escola judicial dizendo, professor, estamos em férias, eu digo, não é hora de dizer isso. Quer dizer, eu disse, e você se sente bem nisso? Deu um choque assim para ele, que ele achou que eu ia achar graça daquilo, né? Mas eu acho que o momento era tão delicado que ele não pode sair dizendo isso. A mídia hoje está, daqui a pouco vai sair estampado, o juiz está em férias, imagina, que havia mais pessoas ali. Então, mas há confessadamente ministros do Executivo que batalham para a extinção e chegaram a dar declarações públicas, sabe? E se lê no que poderia ser exposição de motivo, mas o projeto lá que gerou a lei fala de justificativa, né? Fala ali nominalmente, cita o TST e o ativismo judicial. Então não adianta. Esse foi o intuito. É pena, porque a história do trabalho é muito rica, tanta coisa ela fez. Quantas lições ela deu para a justiça comum, de simplificação. Eu já citei aqui a conciliação, a transação, que é a melhor forma de solução negociada do conflito, não é uma solução jurisdicional, é uma solução consensual, a citação fora da jurisdição. E a justiça do trabalho foi avançando, mas, infelizmente, irritou algumas pessoas que, não sei por que razão, se irritaram, né? Bem, o fato é que, como eu digo, nós já temos muito problema com o presente, não vamos nem pensar no futuro. Já temos problemas suficientes. Eu só espero o seguinte, para a conclusão, que sobrevenha lá o mês de abril ou maio, enfim, que se decida se essa medida provisória vai ser convertida em lei ou não, e que o TST, então, se pronuncie a respeito de súmula, se modificou, né, se cancelou, ou se vai editar outras, porque nós estamos numa situação de insegurança, de instabilidade jurídica, né? Nenhum magistrado sabe exatamente como vai decidir agora, nenhum professor de direito sabe o que falará aos alunos quando perguntado a respeito de um assunto X, e nem autores de obras jurídicas sabem o que vão escrever. Então, nós estamos nessa situação de stand-by, de espera, para que, quem sabe, a partir de maio, tenhamos uma certa estabilidade, pelo menos para entendermos qual será o status quo, para daí analisarmos e vermos se concordamos ou não com aquilo. Bom. Então, doutor Manuel, a sua aula realmente foi um presente para todos nós. Somos muito gratos por o senhor ter vindo nos dar esse presente, viu? Então, podemos encerrar? Deve. Podemos. Deve encerrar. Eu passo a palavra ao presidente, doutor Marcos Moro, para o encerramento. Eu convido a professora a tomar assento conosco. E, em primeiro lugar, até para que o possamos aplaudir, não é?
Pois bem, nós temos realmente grandes juristas no país e podemos, de fato, nos orgulhar deles, especialmente quando, para além de seu conhecimento, fruto de anos de estudo, de meditação, de sua inteligência brilhante, assumem posições verdadeiras e corajosas. Isso é muito importante, né? Digam exatamente o que pensam e se submetam, enfim, ao confronto das divergências, o que é um processo absolutamente democrático, plural e construtivo para a doutrina, para a ciência do direito, para os juízes e tribunais, para os advogados e membros do Ministério Público e para quantos operem, de fato, esse grande e complexo sistema, que é o sistema de justiça no país. O senhor acaba de proferir uma aula verdadeiramente magna. Trouxe luzes num assunto que, há pouco tempo eu disse, ainda percorrerá esse caminho entre sombras e luzes. Sua aula de hoje, magna que foi, nos trouxe muitas luzes. E como cada palavra tem sua própria amplitude semântica, eu diria que o senhor fez com que a sua aula magna tornasse este auditório de sessões do tribunal um salão nobre, porque em Portugal a aula magna tem também este significado de salão nobre. Portanto, é com essas palavras que agradeço muito, ficamos muito honrados e o senhor, pelo aplauso, pelo reconhecimento de todos nós, leve aqui essa nossa homenagem à sua presença, reconhecimento e profunda gratidão. Claro, encerrado.